nós tivemos essa pessoa que tem da mesma maneira que a sua vida também. Você está com uma pessoa que tem visão, sua vida será Fala, irmãos, através dessa palavra. Queremos ouvir a sua voz. Fala para nós na sua divinidade. Fala para nós. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Precisamos de ti. Fale para nós. Precisamos de ti. Que não seja o pastor a falar, mas que seja o Senhor a falar na vida de cada um. Toma controle de tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aplaudo pela glória de Jesus. No livro de Oséias, a Bíblia está nos revelar: o meu povo está a ser perdido por falta de conhecimentos. Falta de conhecimentos está a fazer com que muita gente rodeie no mesmo lugar. Conhecimento tem um grande rolo. Conhecimento aprende-se. Amém. Aprende-se. Quando tiveres a vir à igreja, aí você vai adquirir conhecimentos das coisas de Deus e vai fazer com que você tenha êxito neste mundo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Será que alguém está a me ouvir? Na domaine da prisão espiritual, falamos no domínio da prisão espiritual. Temos vários tipos de prisões. Vamos falar acerca de todas essas prisões. E temos prisão espiritual. E temos prisão física. Prisão espiritual é pior em relação à prisão física. Porque a prisão física, você sabe e vais procurar uma forma de ser liberto. Mas prisão espiritual muitos não sabem. Ele não sabe que está dentro da prisão. Na pregação vais compreender as coisas que vamos falar e a sua vida vai entender que está aí na prisão. Prisão espiritual existe muito mal. Tem pessoas que estão numa prisão muito mais. Uma prisão que você vai sentir muito mal mesmo. Existe. Está na prisão. Se lhe libertarem também não vai saber. Vou exemplificar. Essa pessoa que tem dinheiro, ele vai ver que essa vida está boa, mas é uma prisão. Lhe condenaram, lhe tiraram o desejo de mulher. Como explicamos, um prisioneiro condenado, te condenaram desse jeito, condenaram sua vida inteira para se tiraram o desejo de mulher. É prisão. Vai ver, tem uma boa vida. Aleluia. Amém. Dissemos que essa é prisão familiar. Vês, todos eles estão no mesmo lugar, vestiram o mesmo vestuário. Temos tipos de prisões familiares. Toda a família inteira vive uma condição de vida. A maioria, todos. Isso sim, essa prisão. Prisão da família. Todos têm a mesma condição de vida. Vamos falar. Dissemos aqui que a pessoa está na prisão e foi algemado. Está dentro da prisão, mas está com germas. Aleluia. Amém. Lhe bloquearam. Amém. Amém. É uma prisão. Dentro da prisão foi algemado. Algemas como colocaram ao peito. Também lhe fizeram. Vão colocar a imagem da prisão que vamos falar. Prisão da cabeça. Aplaudimos pela glória de Jesus.
Siga essa pregação, irá te ajudar bastante. Se olhares bem nesta imagem, essa imagem que nós tiramos é para ajudar todos nós. Desde quarta-feira que estávamos a falar acerca disso. Amém. Amém. Dissemos que tem pessoas que estão na prisão no domínio da cabeça. Amém. Amém. Ele, os pés e as mãos estão livres, mas a sua cabeça está na prisão. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura num verso. E também tem alguém que foi colocado na prisão e foi cego. Juízes 6, 20 a 21. Na Bíblia tem muitos servos de Deus que os colocaram na prisão. Conforme vimos, Jeremias também foi posto na prisão. Aqui estamos a ver. Também tem um juiz que foi preso. Chapitre 16, verset 20 à 21. Et le Bible, il dit alors: les Philistins sont sur toi. Samson Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Philistin les saisirent et lui crevèrent les yeux, et ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Amen. Aqui tem um juiz chamado Sansão. Conhecemos bem essa história, mas não vamos falar muito acerca dele. Sabemos que Sansão tinha uma forte unção. Sansão batia todas as pessoas da cidade sozinho. Ele pode entrar no Congo e bater todos e voltar sozinho. Tinha unção que Deus havia lhe dado. Por isso um filho de Deus, se é mole mole, não é bom. Filho de Deus não pode ser mole mole. Aleluia. Amém. Mole mole não é só na luta, mas também no trabalho. Um filho de Deus não tem força de procurar dinheiro. Não tem força. Um pouco só de serviço, a coluna está doendo. Um pouco de serviço já não está aguentando, tem uma hemorroida. Filho de Deus tem que saber que Deus é o dono das fortes unções. Aleluia. Amém. Em todos os domínios, o dono das coisas é Deus. Aleluia. Amém. Quando você ouve Salomão, 1000 mulheres, não eram duas, mas 1000. Todas elas os satisfazia. Aquela força foi Deus quem lhe deu. Deus é dono de todas as coisas. Aqui Sansão tinha força de lutar. Se ele te desse um soco, todos vocês já caíram. Mesmo se forem 1000, vai bater todos vocês. Afinal, anda no mundo, mesmo que alguém tenha muita força, se tiver a lutar com 20 pessoas, vão lhe bater. Vão lhe bater. Mas Sansão lutou com 1000 pessoas. Se olhares na Bíblia, bateu todos eles de uma só vez. Aleluia. Amém. Ouça-me. Aquela força, eles procuravam uma maneira de acabar com ele. Em breve, casou uma mulher na cidade dos Filisteus. Primeira, e matou. Segunda, Dalila, a mulher da concubina. No caminho da Dalila, lhe tomaram. Quando lhe tomaram e o colocaram dentro da prisão, em vez de lhe correntar e lhe colocar na prisão e deixarem assim, dissemos:
Disseram eles: conhecemos bem, se fizermos erros. A Bíblia diz: acegaram os seus olhos, lhe colocaram na prisão e depois arrancaram seus olhos, porque cortaram o cabelo dele. A sua força estava no cabelo. Toda pessoa que Deus chamou tem um segredo com Deus. Será que ouviste? Toda pessoa que Deus chamou, a sua força é um segredo com Deus, você não vai saber. Por isso, aquele que tem segredo com Deus pode ver alguém te mostrar um amor, não conte a ele. Talvez ele veja ao seu lado para te destruir. Seja quem for, pode te mostrar amor. Guarda o seu segredo que faz a sua força com Deus. Aleluia. Amém. Ele revelou que se cortarem o meu cabelo, a minha força acaba. Aleluia. Amém. Quero aconselhar alguém. Temos proteção que Deus nos dá, porque Ele é Pai. E temos proteção que Deus está te dando em relação da sua aliança com Ele. Tens de saber isso, que eu com Deus, a aliança que Ele fez comigo, o que eu tenho feito, porque dentro da aliança Deus tem a sua parte e tu também tem a sua parte. Como vês, o milho tem aliança com Deus, a força dele não vou te dizer, porque é o segredo com Deus. Toda pessoa que Deus chamou, aleluia, amém, tem um segredo com Deus. Um segredo com Deus. Ele revelou. E dele era o cabelo. Amém. Amém. A Bíblia diz: cortaram todo o seu cabelo. Sansão ficou como toda outra pessoa. E depois lhe colocaram na prisão. Por que colocaram Sansão na prisão? Por causa de algo que Deus tinha lhe dado. Vai se perguntar: por que eu vou me colocar na prisão espiritual? É porque tens algo dentro de ti, você não sabe. Você não sabe. Por causa de algo que está dentro de ti, ainda não se manifestou, mas ele já sabe. Te colocaram na prisão. Disseram: se deixarmos que essa pessoa enxergue, vai procurar uma forma de nos complicar e sair da prisão. Deixa que nós o amarramos com a prisão da cabeça. Prisão da cabeça. Por quê? Vamos começar a responder. Amém. Amém. Por isso veio Sansão, lhe colocaram na prisão e acegaram seus olhos. Amém. Amém. Por quê? Vamos começar a olhar na Bíblia. Porque a cabeça é o lugar onde todas as coisas estão. Tem pessoas que lhes cortejaram os pés, mas estão a viver, estão a fazer coisas em relação àqueles que têm 2 pés e 2 mãos. Não tem os 2 pés. Porque como a sua cabeça está funcionando, é que está a fazer o êxito da sua vida. Muita gente está a caminhar, já prendeu a sua cabeça, já te bloquearam. Apesar de caminhar, não terás êxito na vida. Aleluia. Amém. No mundo, muitos cristãos têm esse problema. Prenderam as suas cabeças. Ouça, segundo a Bíblia, cabeça é onde estão os olhos. Cabeça é onde estão os pensamentos. Cabeça é onde está a boca. Cabeça é onde estão os narizes. É onde a boca e os ouvidos estão. Por isso, se acortejarem a cabeça de alguém, acabou. Mas se cortejarem ao pé de alguém, nós vimos muitos soldados foram na guerra, levou um tiro no braço, lhe tratam e cortam os braços e ele permanece.
Mas se bater na cabeça, acabou. Não estarei em vida. Vejo os outros. Um dia o pastor encontrou-se com alguém que estava a pedir dinheiro no corpo. Os pés são cortados. Disse, lutei, fui antigo combatente. Olhei para ele, tive pena e acertei algo. Ele está a viver porque a sua cabeça ainda está no lugar. Muitos cristãos ainda não receberam libertação da sua cabeça. Ouça, a Bíblia diz. Vamos abrir a Bíblia. Amém. Amém. Vamos falar ainda do que tem a ver com a cabeça. Salmos 133 1 a 3. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Aqui estamos a ver Deus de Abraão. Está a falar. Disse é alegria. Os irmãos estarem em conjunto. É como o azeite. Disseram bem-vindo da cabeça. Cabeça não é coisa de brincadeira. Disseram vindo da cabeça do Arão. Começou da cabeça e desceu até na barba. Já pregamos. A cabeça é revelação de muitas coisas. Já mostramos aquela cabeça. É Ele próprio Deus. A cabeça. Já mostramos também que é o pastor da igreja. Que a unção começa de cima e desce. Aleluia. Amém. A cabeça tomamos como aspecto da sua vida. Se na sua vida a sua cabeça não compreenderes o mistério dele, não saber que Deus vigia por cima da cabeça. Por isso disse no livro de Deus, o que estão a escrever, Deuteronômios 28, 13. Deus está vigiando o domínio da cabeça. Sabe que a cabeça é a coisa mais importante. A cabeça é a coisa mais importante. Aleluia. Amém. Disse, não serão cauda, mas sim cabeça. Quando vês que Deus está falando acerca da cabeça, significa que a vida do homem está ligada na cabeça. Aleluia. Amém. A vida do país é a cabeça. Se as pessoas do país cabeça não funcionam, esse país não irá em diante. Se a mãe nasce, seus filhos da cabeça não funcionam, saiba que sua família terá problemas. Se você casar com um homem que cabeça não funciona, saiba que tu terás problemas. Se homem casa uma mulher que cabeça não funciona, saiba que terás problemas. Se estás a conviver com pessoas que cabeça não funciona, saiba que terás problemas. Quando estamos a falar da cabeça, seja aqueles que estudaram bastante, vai ver uma pessoa que estudou, mas a cabeça está destruída. Vais compreender. Aleluia. Amém. Cabeça, Deus vigia acima dele. Disse, é alegria. Os irmãos estarem em conjunto. É como o azeite vindo da cabeça do Arão. Arão era soberano sacerdote que Deus colocou. Quando Deus está falando dele aqui, está a mostrar que é Deus ele próprio. Que quando nos reunimos, tem um azeite. Esse azeite é a unção do Espírito Santo. Desce da cabeça. A barba que estão se referindo são os crentes, são os filhos de Deus que aproveitam da unção que vem da cabeça e desce para baixo a barba que é os filhos de Deus. Aqui é povo de Israel. Quando estavam se reunindo, tinha um azeite que descia até nas barbas. Amém. Que alguém está a me ouvir? Quando cortaram o cabelo do Sansão, não cortaram os pés.
destruíram ele. Muita gente já cortaram o cabelo. O cabelo que estamos a nos referir não é um cabelo assim. Porque Deus disse no Sansão, sua vida não pode te cortar cabelo. Cresceu como se fosse de uma mulher. Até faziam tranças. Afinal, se leres bem na escritura, a Bíblia está nos dizendo, a Bíblia está nos revelando, o cabelo da mulher é dado como glória. Aleluia. Amém. Cabelo mostra glória. Significa que tiraram a glória do Sansão. E lhe acegaram e colocaram na prisão. Muita gente já não tem glória na sua cabeça. Não tem como o azeite descer na sua vida. Porque quando descer, vai descer nesses fios. Por isso, essa pessoa está aí, não tem cabelo. Tiraram a sua glória. Aleluia. Amém. Siga-me bem. Precisamos que você seja liberto. Libertação, estamos a nos referir em todos os aspectos. Sansão cortaram a sua cabeça. Não sua cabeça assim, mas cortaram o seu cabelo e a quantas pessoas já cortaram seus cabelos? Quer dizer que a glória de Deus não existe, irmãos. Não tem como o azeite descer. Aleluia. Amém. 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 Efésios. Eu disse que Deus vigia na cabeça. Se não vigiasse na cabeça, não poderia dizer que é alegria estarmos em conjunto. É como um azeite vindo da cabeça do Arão descendo nas barbas. Il a tout mis ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amém. Aqui apóstolo Paulo está nos revelando. Está mostrando o mistério da igreja com Cristo. Está nos revelando. A igreja é o corpo. A cabeça é Cristo. Sim. No Novo Testamento estão a nos falar. A igreja é o corpo. Mas a cabeça é Cristo. Significa que não deves brincar. Por isso eu disse na sexta-feira, quando se fez que a igreja desde que começou, desde que a igreja começou em Jerusalém, no caminho através do Pedro, até hoje, combateram a igreja de várias formas. Criaram alguns livros para fazer com que a Bíblia seja desaparecida. Católica fez com que apertasse a igreja, mas Deus fez uma pessoa dentro da católica, saiu na católica e começou a revelar a revelação das coisas guardadas, começou a revelar. Aleluia. Amém. Séculos e séculos fizeram de tudo, mas a igreja tem os permanece. A igreja não está sendo destruída, porque ele próprio é a cabeça da igreja. Não é o nem Jaque. Por isso eu cortejei na cabeça do Jaque. Não é ele. O dono da igreja, ele próprio é a cabeça. Nazareno. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Achei que essa aplaudir fortemente a Jesus. Ele sim que fala. Por isso se veja a pregação que estamos a pregar, vai ver que outros que já morreram, vai ver que o que eles pregam nós também estamos a pregar. Outras libertações que aqueles antigos que saírem também aconteceu. Porque ele próprio é a cabeça da igreja. Aleluia. Amém. Não cortaram seu cabelo, não acegaram seus olhos. Ele está em vida, ele está vivo, ele fala. Por isso na ilha de Patmos, quando chove, viu com cabelos brancos, estava a falar, e os seus olhos estavam a brilhar, e o seu rosto estava a brilhar. Então Jesus de Nazaré, ele próprio é a cabeça da igreja. Amém. 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 Compreenda o valor da cabeça. Deus vigia na cabeça. Aleluia. Amém. Nós agora
O que está acontecendo? Muita gente são como Moisés. O que aconteceu a Moisés? Vamos fazer a leitura. Será que tu tens? Esses aplausos é para si mesmo. 2 Coríntios 2 Coríntios 3, 13 a 16. Moïse, o que aconteceu, Moisés? Quando ele subia na montanha, o seu rosto brilhava. 2 Coríntios 3, 13. 2 Corinthiens 3, 13 le Bible. Et nous ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Amen. Jésus-Christ m'a beaucoup. Vamos subir na montanha. Quando conversava com Deus, o seu rosto estava a brilhar. Chegou num tempo quando ele descia, não conseguia olhar para ele, não conseguia olhar no rosto de Moisés. Chegava no tempo de sair. Moisés, o que ele fazia? Quando ele descia, usava um véu. As pessoas pensavam que a glória estava. Afinal, a glória já saiu. Apóstolo Paulo veio nos falar. Disse, não sejam como Moisés. Ele usava o véu para cobrir o seu rosto. Aleluia. Amém. Deixa eu vos dizer, muitos cristãos têm véu. Tem muitos cristãos que estão na prisão. Como o apóstolo Paulo aconselhou, ele acolheu a Jesus. Aleluia. Amém. Disse, hoje também existe. Quando estão a fazer a leitura da Escritura, disse, a Escritura tornou-se véu para eles. A Escritura que estão a ler não sabem que estão a falar de Deus. Tornou-se como um véu para eles. Hoje em dia também a libertação na vida de muita gente estão a se esquecer que já cobriram o seu rosto. Eles estão cobertos. Será que alguém está me ouvindo? Aleluia. Amém. Hoje eu estou a te dizer, esse véu que te cobriu em nome de Jesus vai sair em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O que Moisés colocava, mas nós viemos das famílias, viemos das tribos dos países. Muita gente, ouça-me agora, eu quero te mostrar no amor de Deus como é que você vai saber que estás na prisão da cabeça. Amém. Amém. Vamos começar a revelar pouco a pouco para nos ajudar. Estamos no pensamento. Amém. Amém. Temos os olhos, temos a boca, temos ouvidos. Vamos começar a explicar. Hoje vamos falar num ponto somente. Vamos falar dos olhos. Os olhos, o que é? Vimos que o Sansão, quando lhe prenderam, cuidado com os filisteus. Os filisteus são pessoas que quando combatiam o povo de Israel tinham o seu Deus chamado dragão. Eles invocavam. Os filisteus tem pessoas que saíam do seu lado que eram pessoas da mística. Como Golias não era uma pessoa normal. Tinham os seus poderes. Por isso utilizaram a Dalila. Dalila era uma mulher preparada no mundo das trevas para o Sansão. Irmão,
Cuidado se preparar uma mulher no mundo das trevas para você. Por isso me admira como gostas de orar. Essa vida conhece a fraqueza do homem. Eu não disse que é só a fraqueza de prostituir. É uma fraqueza de encontrar-se com mulher. São capazes no mundo das trevas pegarem numa mulher preparada. Você não vai saber. Vão lhe preparar, vão conhecer o seu caráter e vão mandar no seu lado. Talvez pode ser na escola ou no lugar que se encontram, vai uma missão para te destruir, você não vai saber. Da maneira que fizeram no Sansão, prepararam a Dalila. Aleluia. Amém. Quando veio, tinha uma inteligência muito má. Por isso, ele venceu Sansão. Quando venceu, ele fez de colocar na prisão. Compreenderam que ele tinha visão. Israel inteiro estava salvo por ele. Ele é quem salvava o povo de Israel. Vamos destruir a sua visão. Muitos cristãos destruíram as suas visões. Se está caminhando sem visão, és uma pessoa morta. És uma pessoa morta. A pessoa sem visão é como uma equipe. O treinador está treinando. A equipa não tem visão. O treinador só está treinando mesmo assim. Não tem nada para ver. Ele só está com confiança no Quimbandeiro. Quem disse que é Quimbandeiro que vai jogar aí no meio do campo? Amém. Ele vai fazer como um presidente da muito tempo. Aquele presidente foram na primeira vez. Era de África. Em 1974 foram no jogo. O presidente pegou os do Equador, do Mbujimai, da Mãe Ndombe, do Katanga, pegou todos os quimbandeiros. Todos eles. 9 religiões. 9 religiões chamou todos eles. Foram. Que prendem mesmo até as trovoadas. Que prendem mesmo o som. Que fazem cair chuva. Chamou todos eles. Vamos lá para nós receber a taça. Entraram no avião. Sem treino. Pegou confiança. Primeiro jogo. 1-0. Sans vision. Sem visão. Será que alguém me entendeu? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem me entendeu, aplaude pela glória de Jesus. A pessoa que é morta em pé. Tem muitos cristãos estão selados. Aleluia. Amém. Chegaram na sua visão e aprenderam. Destruíram sua visão. A sua visão foi destruída. Mas ele caminha. Ele fala. Mas não tem visão. Aleluia. Amém. A idade está avançando. Os dias estão a passar. Você não vai perceber. Afinal, a vida, a idade também conta. Que ninguém te mente. Aleluia. Amém. Você já viu? Vão comprar um jogador com 45 anos. Já fez um jogador comprado com 50 anos? Diga ao seu próximo, a idade conta. A idade conta. Aleluia. Amém. Já viste comprar um jogador com 70 anos? Amém. Amém. Se você não saber utilizar sua visão, toda pessoa quando nasce tem uma visão que Deus lhe dá, que é um objetivo que Deus te enviou no mundo. O que o diabo faz? Te bloqueia, te coloca nessa prisão. Você não vai saber. Pode permitir você estudar muito e terminar os estudos, mas para utilizar, então colocar em prática a sua visão, não vai conseguir. Você pode até viajar, mas como estás na prisão, sua visão não vai se concretizar. Te prenderam. Aleluia. Amém.
consequências, você começa a ver no lugar não se deve ver. Estou a te dizer a verdade. Muitos cristãos estão nessas prisões. Vai ver uma pessoa não gosta de orar. Se está orando por alto. Aleluia. Amém. Afinal, as coisas que estou a te pregar, as coisas das obras das trevas sabem. Mesmo os bruxos, o bruxo não vê com esse olhos. Ele tem uns olhos que lhes dão. Aqueles olhos é que permite chegar na visão da bruxaria. Quando ele estiver a te olhar, ouça, vou te explicar algo. Pastor fala, quando você ouvir que bruxo comeu, vai no cemitério. Depois de 2 dias, vai ver se a pessoa apodrecer. Depois de alguns dias, fez sair bicho. Que momento é que comeu a carne? Puxa aí no seu pensamento. Vai ir lá, vai tornar osso. No 14 fomos enterrar um irmão. Estão a cavar ossos. Saiu com o cabelo preso na cabeça. Trocaram no outro lugar. Eles estão falando, se não temas, foi pisou. Vamos enterrar mesmo aqui. Amém. Diga-me, aquele bruxo se comeu pessoa. Como é que vão enterrar aquela pessoa que está podre? Não é essa carne. Amém. É o quê? Quando você ouve que comeram pessoa, é a sua estrela. Por isso, vês, quando alguém vai numa empresa, vai se tornar diretor, vai licitar. Dá-me o seu primogênito. Por que nós escolhemos aquele burro? Quer dizer que aquela estrela se matar. Diretor, o seu tio vai se tornar diretor na estrela daquela criança. Isso sim é comer pessoa. Amém. Será que entendeste? Será que entendeste? Estrela. Por isso no mundo das trevas não come pessoa que não tem importância. Quem não tem importância só visam aquele que tem algo. Por isso declaro, não queira morrer uma morte com os bruxos. Aí você vai dar sucesso. Mas abrir as vidas. Nega a morte dos bruxos. Em nome de Jesus. Nega que o seu filho morra uma morte dos bruxos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que alguém me ouviu? Terão sucesso por causa das trevas do filho. Nega em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que entendeu, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os bruxos, eles entram. Por isso na libertação os bruxos dizem, quando está fazendo a libertação os bruxos vão falar, eu acego os seus olhos para não poder ver. É que vai lhe ajudar para fazer as coisas que estão fazendo. Nós estamos a ver coisas físicas. Ele está vendo, tornou-se incrédulo. Vai lhe falar se ele está ouvindo. Por isso falamos, já cegamos os seus olhos. Aleluia. Amém. Ouça-me. Quando estamos a falar visão, é o quê? Vamos abrir a Bíblia. Libertação do homem. Provérbios 29, 18. Provérbios 29 a 18. E temos Marcos 8, 22 a 26. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Marc. Marc 8, 22 à 26. Qu'on les pria de les toucher. Il prit l'aveugle par les mains et il les conduisit hors des villages. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres
qui marche. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Zonge la place en domo na bato. Yoka, Yesu a prié pour un moto. Deus orou para alguém interessante. A sua visão estava fechada. O problema é Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois. Il lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ah, pour ça, pasteur, il y a un monde clair. O desejo do pastor é que você veja tudo claro. Desejo do pastor é que a sua visão seja aberta. Quem falou amém, que Deus o abençoe. A visão é um objetivo que Deus te enviou no mundo. E visão é o seu pensamento, o que você pensa para seres neste mundo. E visão é o plano de trabalho que tu tens para chegares em alguma parte. Aleluia. Amém. É o plano de trabalho que tu tens para chegares em alguma parte. O diabo agora sabe que a força do homem é a sua visão. Não estamos a falar visão na igreja. Estamos a falar sua visão. Toda pessoa tem visão. Hoje pode perguntar no irmão, qual é a sua visão? Qual é a visão que tu tens? Não sabe. Pergunta numa mulher que quer casar com esse homem por quê? Quero casar com ele porque ele é lindo. Sem visão. Não se casa com um homem por ser lindo. Vais perguntar a um homem: estás a casar com essa mulher por quê? Essa dama, quando eu olho as suas traseiras, me mata. Sem visão. Não se casa com uma mulher por causa das traseiras. Afinal, casar com uma mulher tem muitas coisas. Fazer entrar uma mulher na sua vida, aquela mulher está a entrar para interpretar a sua visão. Por isso muitos estão a ser derrotados. Onde muitos estão a ser derrotados. Não estás a casar uma mulher para entrar na sua visão, para fazer sair a visão que tu tens. Mulher não vem sustentar. Mulher pode fazer sua vida mudar como como homem como está aqui, por causa de beleza, pode se aproximar do Senhor e te destruir. Você lamenta a vida. É falta de visão. Muitos estão a ser derrotados. Está casado com uma mulher ou um homem pelos desejos do corpo. Não se casa pelos desejos do corpo. Vai se aborrecer em casa. Aleluia. Amém. Vai se aborrecer. Aleluia. Amém. Homem e mulher, quando vão se casar, tem um mistério. Mulher vai ajudar o homem também vai ajudar a mulher. Se não compreenderem e gostarem-se por causa da idade, não se casa porque a idade avançou. Não se casa porque as pessoas estão a falar. Não se casa porque o outro casou. Não se casa pelos dentes. Não se casa com os olhos. Casa-se você olhando a visão, olhando distante, pensando, do jeito que eu estou a me casar, vamos chegar até onde? Amém. Aleluia. Amém. Por isso vimos pessoas nasceram em desordem porque casaram sem visão. Quando se casaram, tem que saber quantos filhos teremos. Em relação do trabalho, o que nós fazemos? Vamos nascer quantos filhos? Porque não se nasce os filhos para sofrer. São coisas dos pais da antiguidade
de mentir, nascem filhos, como ele está indo na escola, a pé, está caminhando, a pé, todo o caminho, está falando seu filho sofrer, não faz subir no meu carro, vai a pé, falsa visão, amém. Aleluia. Tem visão antiga e faz diferença. Afinal, a época mudou. A pessoa que tem visão tem que saber a época que estamos a viver. Tem que saber a época que estamos a viver. Vai no jogo. O futebol de hoje não é o futebol de hoje. Treinador tem que saber qual é a visão desse tempo. Não é o sistema. 1, 2, 3 jogam assim. Agora, além de jogar, tem que estudar também. Você vê que tem mais sistemas antigos. Ele viu que o sistema de jogo está complicado. Aleluia. Amém. Tem que saber a época que estamos a viver. Qual é a sua visão? Qual é o seu objetivo? Tens de conhecer isso. Quando estás a caminhar, caminha em relação à sua visão. Fala em relação à sua visão. Pensa em relação à sua visão. Fica pessoas em relação à sua visão. Vês na igreja a sua visão abrir-se. Esse é o objetivo de trás da igreja. Não vês em vão. Você vem para que a sua visão esteja aberta. Porque sabemos que em Deus temos realidades espirituais. Mesmo quando você tem um filho que são ciências ocultas, por que vão nas lojas? Porque estão a crer que existem lutas. Eles estão nas suas lojas. Fazem isso, fazem aquilo. Nesse dia não se relaciona. É a relação que pretende êxito no mundo. Na visão que ele tem. Tu também fez aqui. É o pastor te ajudar. Tem muita gente. Os olhos estão cegados. Não tem visão. Apóstolo Paulo disse: eu não impedi a visão celestial. Tem a visão celestial e tem a visão da terra. Visão celestial e da terra tens de saber. Aleluia. Amém. Ouça-me. Casar é visão da terra. Não é mal. Nascer é visão da terra. Também não é mal. Trabalhar é visão da terra. Não é mal. Aleluia. Amém. Estudar para seres alguém. Amém. Amém. No mundo espiritual vão cegar os seus olhos. Vão bloquear a sua visão. Primeiro ponto. Muitos cristãos não conhecem a visão celeste. Cristão que acolheu a Jesus não sabe quem é Jesus para ele. Bloquearam ele. É cristão, acolheu a Jesus, mas lhe bloquearam. Veja só. E se surgir um problema, vai abandonar Jesus, vai na tradição, porque ele não conhece a visão celeste. O que Deus fez por ele? Visão celeste. Temos oração. Oração são coisas espirituais. É Deus quem deu a ordem. Vê, os cristãos de hoje não têm visão. Cristão que ora para ter libertação. Quando tem libertação, já não vai lhe ver na igreja. Se adquirir o que veio procurar, não vai lhe ver mais. Não vai dar dízimo. Oferta não lhe importa. Ele prefere ficar em casa. Pastor, desse dia trabalho está demais, não tem como vir. Esqueceu que conseguiu esse trabalho através das orações. Não tem visão celeste. Tem visão da terra. Afinal, visão celeste é que conta. Aleluia. Amém. Prendem. Siga bem. Diz da sua antiguidade. Não tem ninguém que orou o verdadeiro Deus. Ele só veio para aproveitar. Prenderam todos eles. Seu avô, ele orava a Deus dos mortos. Seu pai entrou nas lojas. Ou então estava nas tradições. Quando tinha problema, chamavam pessoas familiares para vir tirar. Você é a primeira pessoa que se converteu. O que eles vão fazer? Vão te cegar e te mostrar que oração coisas que você só vai ver quando tem oração.
até hoje, tem pessoas que estão orando no sistema da religião. Sistema da religião. E na igreja por causa de problemas. Prenderam ele. Ele não sabe que oração é uma oração é uma conversa entre o homem com Deus. Nós temos problema nas igrejas. Muita gente não está orando em verdade. Estamos aqui se acompanhando muitos cristãos. Quem está orando em verdade vai sentir que todo mundo está orando com baixa visão. A visão celeste prendeu. É a realidade da sua família. A sua família são da católica. Eles creem na católica. Família deles são quimbanguistas. Estão crendo nos quimbanguistas. Eles subsaíram. Por isso está orando. Vão orar tipo quero, tipo não. Afinal, desde a sua família, eles já cegaram, prenderam a visão celeste. Já não compreendem. Já não conheceram Deus. Vem na igreja, mas não compreendem a Deus. Não tem a visão celeste. Amém. Aleluia. Amém. Mesmo a Bíblia diz: procura primeiro o reino dos céus. Isso não lhe diz nada. Não lhe diz nada. Ele vem na igreja para outras coisas. Não tem nem sequer a visão da igreja local. Se vê na igreja local, pastor também é demais. Não tem visão da igreja. Aleluia. Amém. Visão da igreja, como a Bíblia nos diz, todos nós dentro de Cristo nos tornamos uma só coisa. Isso não lhe diz nada. Quando começar a falar com o filho da igreja, não tem visão celeste. A Bíblia nos diz: se queres fazer o bem, faça mais ainda nos irmãos dentro de Cristo, nos irmãos em Cristo. Aleluia. Amém. Visão celeste. Visão celeste te prenderam. É o problema da sua família. São pessoas que adoram espíritos. Aleluia. Amém. São pessoas que adoram criaturas. É um laço. Você sair numa família como essa, abre os olhos. Te prenderam. Aleluia. Amém. Se olhares o tipo dos cristãos de hoje, do jeito que estão a defamar os pastores, você vai se perguntar: será que esse conhece visão celeste? Você vai se esquecer que Deus fala através desses pastores que você está a ver. Amém. Amém. Visão celeste. Visão celeste. Aleluia. Amém. Será que tu tens? Se tens, é que vai levar a libertação da sua vida. Vamos entrar na visão da terra terrestre. Vou te explicar. Não cometas erros. Deus te enviou no mundo para teres êxito. Quero ouvir alguém dizer amém. Deus te enviou no mundo para teres êxito. Eu te dei um verso. Disse: não serão caudas, mas sim cabeça. Deus de Abraão quer que nós sejamos assim. O que eles fazem? Destruíram sua visão, colocaram na prisão. Vamos. Casamento é visão. Toda pessoa veio no mundo para casar. Vamos fazer com que você faça um casamento. Esse casamento não terá visão de Deus. Amém. Amém. Vai te complicar. Ou vão se levantar contra ti para não casares. Vão te colocar um espírito e vão te cegar. Talvez a mulher da sua vida você vai abandonar. O homem da sua vida você vai abandonar. Aquele que você está confiando talvez não é o homem da sua vida. Aleluia. Amém. Ouça-me. Quando estamos a dizer que bloqueiam as pessoas no casamento, talvez podem fazer com que você faça uma escolha falsa. Podem também te prender. Vais casar uma mulher, mas não estão a viver na visão do casamento. O que é visão do casamento? Homem ama sua mulher. É visão do casamento. Vai sentir que temos tipos de homem. Não ama sua esposa, mas casaste com ela por quê? A pergunta é essa. Esta é a pergunta.
Mamãe, estou a mentir. Estou a mentir. Casou com você por quê? A Bíblia diz que homem ama sua esposa. Vocês não querem saber por que Deus disse? Digam, pastor, Deus impôs na Bíblia. Homem ama a mulher porque os homens não têm amor verdadeiro. Por isso Deus disse na Bíblia, homem ama sua esposa. Quando você não ama sua mulher, não estarás dentro da visão do casamento, te cegaram. Você está cego. Amém? Amém? Você está cego. Afinal, onde não há amor, também não há bênção. Aleluia. Amém. Por isso, antes de casar, olha mesmo se você ama dessa pessoa. Me ouviste? Não siga os sentimentos. Temos amor e temos sentimentos. São duas coisas. Você que casou ama a sua esposa. Essa é a visão do casamento. Lado da mulher, Bíblia diz: mulher, seja humilde. Temos gerações das mulheres que não, mulher não lava a roupa do seu esposo, mulher não ajuda o seu esposo, mulher quando o homem fala aqui, ele já está no 15. Vas a gozar comigo, você me conhece. Tipos de homens. Aliás, François Lekio, mulher casada, falando no teu marido, aquele meu ex te passa. Você vai falar, meu ex é melhor que você. Amém. Amém. Quando eu era, você não era tipo de homens assim. Mulher, seja submissa. Aleluia. Amém. Aleluia. Hoje em dia as mulheres não têm como ver mudar a visão do casamento no seu esposo. Seja submissa. Amém. Homem é chefe. Homem é chefe. Vão te acegar. Você não vai saber. A visão do casamento tem de ser submissa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje em dia, muitos não estão na visão. Prenderam suas visões. Amém. Bloquearam eles. Amém. É capaz de dar embarcação no homem durante um mês. Não me toca no corpo. Mulher que está a falar, durante um mês não quero ver você me tocar. E vai estragar a cara. Vou te dizer a verdade. Você não estraga a cara, ficas feio. Aleluia. Amém. A visão do casamento é humildade. Hoje em dia essas coisas não existem nos casamentos. Hoje eu vou te dizer, muitos homens não estão indo adiante, não é problema de Deus. Tem falsa visão. Quando tem $1000, muitas mulheres, ele pensa que $1000 é que é vida. $1000 talvez Deus te deu para você semear e para você fazer que nesses $1000 você vai numa prostituta, vai numa prostituta, vai numa prostituta. Acaba tudo. Sem visão. Afinal, aqueles $1000 Deus te deu para você pensar no seu futuro. Não é para gastar com as mulheres. Você vai deixar sua mulher em casa. Casa. Aleluia. Amém. Quando acabar, casa voltar em casa.
Mãe dos meus filhos. 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 Minha querida. Meu amor. Minha querida. Outros estão com meu dinheiro. Amor dele também é outra pessoa. Brincadeira. É falta de visão. Aleluia. Amém. Olha, eu vou lhe dizer. Muitos cristãos estão bloqueados. Você ainda não melhorou. Está a procurar dinheiro. Congo. Você se tornou diretor. Alô? Pessoa está doente. Está aí $100. Alô? Irmão X tem problema. $500. Hoje você está onde? Hoje estamos aonde? Morreram ou estão em vida? Morreram ou estão em vida? Você como vive sem visão, você pensa que esse dinheiro é seu. Não sabes quando Deus vai te dar? Tornar-se grande pessoa, quando se agradecer, amanhã eles também vão se alegrar. Estás a viver numa pequena casa, uma casa pequena, calor, mas no Congo sabe, nossa irmã está em Angola, tem muito dinheiro, sem visão. Amém. Pessoa que tem visão vai saber que em 10 anos Angola será destruída. Tem que criar alguma coisa. Quando começa a estragar, para eu ficar na minha farmácia. Mas compreender que os cristãos de Angola trabalharam sem visão. Não viste distante. Você está viajando na China. Será que disseram que todos têm que viajar na China? Está seguindo a aventura. Hoje paramos aonde? Estás aí no Lufo. Porque todos estão aí no Lufo. Hoje paramos aonde? Já não vou ir mais já. Não tem casa de banho lá. Aí não tem lugar de dormir. Caíste. Pastor fala, a pessoa que tem visão, se tiver $1000, sua visão vai saber, vai lhe mostrar o que você vai fazer. O que te destrói e te bloqueia. Não sabe, esse dinheiro que eu segurei para fazer com o quê? Isso é que te mata. Mas se tiver visão, meu irmão, não vais viajar na Europa para destruir $11,000 para viajar na Europa. Que dia que você vai conseguir mais esses $11,000? Hoje muitos têm problema. Deixe no com o pastor. $30,000. Mas se o pastor não tivesse visão, ia falar, eu vou na Europa. $30,000 nas mãos do pastor. Amém. Amém. Eu podia ir na Europa. Mas disse não, temos que comprar quintal. Procurei o papá, pagamos um avanço. Depois faltava. Pastor não fez $6.500 na conta e deu para completar, porque eu sei se temos quintal será bom. A pessoa que tem visão não é goloso no dinheiro. A pessoa que tem visão não se apressa a investir. A pessoa que tem visão não faz as coisas para precisar de temer. A pessoa que tem visão faz as coisas sem nada e amanhã se alegrar na vida. Aleluia. Amém. Hoje para comprar quintal não é fácil. Aleluia. Amém. Mas tem pessoas que a sua vida, nessa época, quer fazer grandes coisas, mas você próprio sem visão. Aleluia. Amém. Te digo, te disseram que só tens que se vestir roupas caras. Cada domingo tens que usar roupa nova. Quem te disse isso? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quem te disse? Quem te disse que na sua vida tens que comer no restaurante? Tens de ter visão. Tens que olhar distante. Tens 3 filhos. Tens 4 filhos. Amém. Amém. Vou cortar uma coisa. Na semana passada, mulher e homem entrando no gabinete. Amém. Um casal.
Mulher. Pasteur, não quero mais do meu marido. Eu disse, tem quantos filhos? 4 filhos. Eu disse, quando estás ali deixar, pensa ainda. Vai dizer amém. Amém. Pensa. Tem a visão. Você está deixando. Porque ele saiu fora. Chamei o homem. Pastor, me perdoa mesmo. Eu saí. Eu disse, não aconselho, a mulher não quer. Eu disse, olha, quando estás a tomar decisão, tem a visão. Quem vai te aceitar com esses 4 filhos nesse tempo? Amém. Amém. Que disseram que todas as mulheres quando se separam têm que casar. Segura a decisão sem visão. Aleluia. Amém. Estou a declarar que sua visão seja aberta em nome de Jesus. $100 que tem inveja distante. 10,000 quando tem inveja distante. Sua vida seja aberta em nome de Jesus. Estudante. Amanhã quer se tornar jornalista. Aquele que tem visão vai estudar. Para amanhã ser jornalista. Aleluia. Amém. Quer ser pastor poderoso, tem a visão, tema Deus, não vem de uma só vez. Aleluia. Amém. Tem princípios que tens de obedecer e tem uma visão, vai chegar. Faça uma pergunta. Será que você casou uma mulher da sua visão? Será que casaste o homem da sua visão? Ou como estás aí, vais casar o homem da visão? Mesmo no mundo, como viemos na igreja, pastor fala, aquele que está no meu lado tem que ter visão. Você não ouve. Se pastor não estiver olhando, você tem visão. Da mesma maneira que a sua vida também. Você está com uma pessoa que não tem visão, sua vida será destruída. Terminamos. Erga a sua mão. Ergue as suas mãos. Levanta, fala 2 ou 3. Não se nasce só por nascer. Igreja tem que ajudar as pessoas. Nasce os filhos não para sofrer. Nasce os filhos, tem a visão dos seus filhos. Pensa onde eles vão. Se vê a lei da bruxaria impeça, porque bruxaria impede a visão. Estás a fazer comércio. Tem a visão que o comércio está a fazer para um dia. Eu abri uma farmácia. Um dia. Fazer uma empresa. Será que tem alguém que está me ouvindo? Um dia. Para ter uma grande empresa. Ora em nome de Jesus. Bloca vision na baon. Tali sa vision aí. Mostra a sua visão. Tali sa vision. Tango bali. Quando casares, esses filhos tornaram-se seus. Lhes fazem entrar na visão. Guarda eles em algum lugar. O pai é como um treinador. Está a pensar como é que a equipa pode chegar em alguma parte. O pai é assim. Ama os seus filhos. Mamãe. Tem ama os seus enteados. Faça como mulher. Estás a vender para amanhã se engrandeceres. Diz em nome de Jesus que me colocaram na prisão. Hoje eu La longoliango elonga na commerce na yo
Que seja o seu começo. Saia de estão caminhando. Vida das pessoas. Muitos não conseguem ver claro. Não vejam as coisas como Jesus sabia se essa assim vai fazer escândalo. Orou mais para ele. Depois começou a ver. Diz em nome de Jesus. Hoje eu tenho que ver claro. Não quero ver como os povos. Prendo esse espírito. Mas para em nome de Jesus. Faz orar você que é casado. Visão da sua esposa tem que se abrir. O homem ora para casar um homem. Vão vir pisar sua vida como uma fuba moída. Ça la prière, voilà. C'est pour moi, bon de là, au nom de Jésus de Nazareth. Yo bala. Ça la prière, moi c'est comme moi c'est vision. Mon bala comme mon bala vision. A raison à terre té. A mon ara péménité. A mon ara polia kolatate. A mon ara makam songolote. La combo la Jésus-Christ de Nazareth. Aide sua mão. Senhor, deixa que esta pregação não venha ao morredor. Na combo la Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amém.